As muitas letras, irmãos, nos fazem delirar. Capítulo 4, a partir do verso de número 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente, ele tinha mais de 40 anos. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por esse testemunho do teu poder, ó Deus, aqui nas Escrituras. E nós pedimos que, pela misericórdia do Senhor, possamos aprender lições preciosas, ensinos preciosos para a nossa vida e para a nossa igreja. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bom, todos nós já sabemos que nós estamos trabalhando no livro de Atos, não é? E já falei aqui diversas vezes, vou repetir, que nós estamos trabalhando dentro de uma sessão que começou no capítulo 3, que foi a primeira experiência da igreja fora daquele ambiente do dia do Pentecoste. O povo estava feliz, alegre, viveram experiências tremendas com o Espírito do Senhor, e agora, cheio de coragem, eles saem para fora e começa no capítulo 3, então, a primeira experiência, e nessa primeira experiência eles vão experimentar duas questões muito importantes. Primeiro, a alegria de ver alguém sendo curado e realmente testificar de que o poder de Jesus está com ele, aquele mesmo Jesus que andava junto e que fazia milagres e que operava milagres na vida das pessoas, agora estava dentro deles, o Espírito de Cristo estava neles e eles estavam fazendo a mesma coisa. Então isso foi uma alegria muito grande, mas também experimentaram o primeiro momento de confronto, de oposição. Então não é só a alegria na vida ministerial, na vida da igreja, na nossa vida como crente em Jesus Cristo, haverá momentos em que nós teremos oposições, isso é bem comum. Então a gente começou a trabalhar isso aí, falamos da primeira parte, foi a cura desse homem, depois falamos da segunda parte, que foi a pregação de Pedro. Nós estamos na terceira parte, que é a parte da intervenção do Sinédrio. E nessa terceira parte nós dividimos em 3. Falamos dos versos 1 a 7 do capítulo 4, da prisão dos apóstolos. Falamos também, nos versos 8 a 12, da defesa dos apóstolos. E agora nós vamos falar da decisão do tribunal. Ok? Então, primeiro eles foram presos, eles apresentaram a sua defesa, e agora nós estamos num texto que está falando justamente da decisão que foi tomada. Então, nós vamos aprender sobre isso aí, tá? Então, depois que os apóstolos apresentaram as suas defesas, que no caso, como a gente viu semana passada, foi uma defesa direcionada para Cristo, eles em nenhum momento tentaram defender a sua reputação, lutar por si mesmo, mas eles direcionaram tudo para a pessoa e obra de Jesus. Eles não mostraram ressentimento, mas aproveitaram a oportunidade para falar do poder de Deus. Depois disso, o texto diz que o Sinédrio decidiu, então, soltar esses homens. E eu queria ver, à luz desse texto, alguns fatos importantes aqui para nós como igreja, como crentes em Jesus. O primeiro deles está aí no verso de número 13, logo na parte A, o texto diz assim: vendo a coragem de Pedro e João, vendo a coragem. Primeira coisa que o Sinédrio percebeu na vida desses homens foi uma mudança drástica. Havia intrepidez, algumas traduções trazem essa palavra, vendo a intrepidez desses homens. E a palavra que Lucas escolhe para mostrar essa atitude que Pedro e João diz de alguém que fala com liberdade, com confiança. Pensa numa pessoa destemida, era assim que eles estavam ali.
Foi assim que o Sinédrio os entendeu. Foi assim que as pessoas que estavam à volta os perceberam, como pessoas que estavam desprendidas, libertas, livres, e que falavam com confiança e com muita autoridade, como se eles não tivessem medo algum de nenhuma consequência. Essa era a imagem, a perspectiva que eles apresentavam para quem estava ouvindo. Eles estavam convictos, eles estavam confiantes. E se a gente comparar a atitude de Pedro lá no episódio em que ele nega Jesus, a gente vai ver que algo poderoso aconteceu na vida desse homem. Ele andava com Jesus. Presta atenção nisso. Ele andava com Jesus. Ele conhecia Jesus pessoalmente. Vamos colocar um pouco de alegoria aí, de contextualização nesse texto, nessa fala. Ele almoçava com Jesus. Ele amanhecia e tomava café da manhã junto com Jesus. Pedro ia todos os dias ouvir o que Jesus ensinava para ele e para todos os outros. Então ele ouviu pregações de Jesus, ele ouviu sermões de Jesus. E para a coisa ficar melhor ainda, ele viu os milagres que Jesus fez. E ainda para ficar mais dramático a negação de Pedro, ele participava do ciclo mais íntimo de Jesus, que era um composto de 3 pessoas. Jesus tinha 12 discípulos, mas 3 parece que participavam com ele de momentos mais exclusivos. Então estava lá Pedro, estava lá João e estava lá Tiago. Então ele estava ali naquele ciclo íntimo de Jesus. Ele afirmou na frente dos seus colegas, dos seus pares, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas mesmo assim, ele negou Jesus. Ele foi tímido. A pergunta é, como que isso é possível? Observe a significativa fala de Jesus a Pedro, dita por Lucas, lá em Lucas capítulo 22, verso 31. Olha como essa fala é significativa. Essa fala foi dita por Jesus para Pedro, o cara que almoçava com ele, tomava café da manhã com ele, ouvia as mensagens dele, ouvia as pregações dele, via os milagres dele, participava do ciclo íntimo dele. Simão, Simão, eu não vou entrar aqui nos contextos teológicos dessa versículo, senão vai virar outra mensagem, tá? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Está falando dele e dos 12. Já viu? Como é que é o nome daquele? Cesto, peneira, bota o trigo ali, joga para o alto. Satanás queria fazer isso com vocês. Mas eu, Pedro, eu orei por você. Olha só a direção. Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé, Pedro, a sua fé não desfaleça. Agora, olha, mas e quando você se converter? Ora, eu almoçava com Jesus, andava com Jesus, eu participei dos ensinos de Jesus, eu ouvi as palavras de Jesus, eu vi os milagres de Jesus, eu afirmei que Jesus é o Cristo. Ok? Quem estava hoje lá embaixo na aula viu lá que nós falamos justamente sobre o conceito, nós estamos falando sobre o conceito de salvação, então nós estamos destrinchando tudo que tem atrás dessa palavra, justificação, regeneração. Hoje nós falamos sobre conversão. E ele vai dizer para Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Eu lhe digo, Pedro, que antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes ainda hoje. Imagina isso. Vamos colocar Pedro nos dias atuais? Pedro vai à igreja todo domingo. Ô Pedrão, você chega na igreja, Pedrão está lá. Cadê o Lucas? E aí, Pedrão, como é que é? Lucas é incrível. Pedro está lá, ok? Ele diz que é servo do Senhor, ele lê a Bíblia, ele já leu a Bíblia várias vezes, ele canta hino, ele ajuda a igreja, ele ensina na EBD, mas ele ainda não entregou o coração a Jesus. Ele tem uma capa, um verniz religioso muito bacana. Ele tem a aparência de uma figueira que tem fruto, mas quando Jesus vai lá não tem fruto algum. Ele parece que tem. Ele tem uma aparência muito legal de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem de Deus.
Mas o coração ainda não está nas mãos de Jesus. A sua vontade não é a vontade do Senhor Jesus, é a dele mesmo. A sua vida ainda não é direcionada pelo poder da cruz, mas por as suas convicções. Ele tem reservas. Ele não consegue entender que não é sobre ele, é sobre o reino. A visão de Pedro ainda é muito curta. Ele comprou uma ideia, mas ele ainda não está disposto a morrer por essa ideia. Mas ele comprou a ideia. Mas ele ainda não está disposto a renunciar, a abrir mão de algumas coisas. O seu dia é muito ocupado, a sua vida é muito ocupada. Ele tem sonhos pessoais, ele tem perspectivas pessoais, ele tem uma vida de trabalho, ele tem uma vida de sonhos. Ele quer coisas, ele deseja coisas na sua vida e ele ainda não está disposto a abrir mão, perder a sua própria vida para ganhá-la em Cristo Jesus. Entende isso? Quantas pessoas estão assim na igreja como Pedro? Andam com Jesus, ouvem de Jesus, dizem que são de Jesus, mas não conseguem falar livremente de Jesus. Consegue dizer sobre isso? A timidez, o medo, o desconforto ainda está nos seus corações. Falta intrepidez, falta coragem, falta confiança para se autoafirmarem como crentes em Jesus Cristo. Falta coragem para assumir o seu ministério diante de Deus. Aquele chamado, como nós falamos quinta-feira aqui, né? Que a nossa missão muitas vezes está no discurso da igreja, mas não necessariamente na vida prática da igreja. O meu discurso de servo, ele está presente nas minhas falas, mas não necessariamente naquilo que eu sou com o Senhor. Então Pedro ainda estava assim, e ele representa muita gente ainda hoje. Então assumir compromissos espirituais envolve exposição, investimento financeiro, fidelidade, sacrifícios, renúncias que nem sempre nós estamos dispostos a fazer. Mas agora mudou. A coragem de Pedro e João, a autoridade, a confiança com que se expressavam, chamou a atenção até daqueles que eram contra Jesus. Eu sei quem são esses caras, mas eles falam diferente. Alguma coisa muito poderosa aconteceu na vida dessas pessoas. E não tem nada mais poderoso para acontecer com a gente do que a conversão a Cristo Jesus. Transformação, a regeneração, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso chega ao coração da gente, muda tudo. Hoje nós falamos sobre isso, sobre a fé que salva, que nós mudamos o nome de fé para confiança na obra e na pessoa de Jesus Cristo, como uma pessoa viva, única, que está entre nós. E que cada vez que nós conhecemos mais Jesus Cristo, essa fé bíblica, essa confiança bíblica, ela aumenta, ela cresce, ela amadurece em nós. E nós vamos nos tornando mais ousados, intrépidos em relação à pessoa de Jesus e à divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Depois, ainda no verso de número 13, só que na parte B, diz assim, que percebendo que eram homens comuns e sem instrução, olha só a percepção deles, eles tinham coragem, mas eram homens comuns e sem instrução. Isso chama ainda mais a atenção, o fato deles não serem pessoas dotadas de uma formação adequada para falar do jeito que eles estavam falando. Então, eles exaltam a coragem, mas querem dizer, olha, eram homens humildes, né, e sem instruções. Eles eram homens comuns, pessoas do povão, faziam parte da classe mais simples da sociedade, provavelmente sem expressão, não é? E eram sem instrução. Não necessariamente analfabetos, né, como provavelmente muitos da sua época, mas sem uma formação adequada para aquele tipo de fala. Essa palavrinha aí, sem instrução, como eu falei na semana passada, Lucas escolheu a palavra idiotai. Então, se fosse hoje, nós falaríamos, esses homens, além de serem do povo, são idiotas. Ok? O que é ser idiota? Ser idiota é você não ter a habilidade necessária para a consecução de uma coisa específica. Na pesca, eles não eram idiotai. Idiotai era o cara que estava chamando ele de idiota, entendeu?
Mas aqui, na concepção dos líderes, eles eram idiotas, eles não tinham habilidades necessárias, formação necessária, instrumentalização necessária para fazer aquilo que eles estavam fazendo, né? E eles, então, eles não esperavam, então, que Pedro e João, pescadores, pudessem argumentar com tanta ousadia e conhecimento e interpretação teológica, porque há interpretações que eles estão fazendo aqui, usando textos do Antigo Testamento, como a gente viu no verso 11 do capítulo 4, e interpretando eles à luz da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, esse texto, para nós, é uma mostra de como o Espírito Santo pode usar pessoas convertidas dentro da sua simplicidade. Ok? Isso foi uma fala que eu dei ontem no grupo que a gente estava trabalhando, que vai ajudar a mediar aqui os grupos de quinta-feira, que não é sobre conhecimento teológico. Aliás, nós estamos vivendo uma época que conhecimento teológico está ficando quase como uma idolatria. Ok? É uma idolatria teológica. Não é sobre isso. É sobre o quanto o poder de Deus está presente na vida da gente e pode trabalhar no coração à luz da palavra de Deus pura e simples. Simples assim. Vamos ler a genealogia de Jesus? Vamos. Ok? Simples assim. Então aqui a gente vai vendo pessoas simples, pessoas consideradas sem instrução teológica, para falar do jeito que eles estavam falando. É o poder do Espírito atuando na vida das pessoas. Então aqui você vai ver que o poder e a autoridade vêm do Espírito do Senhor. Por isso o crente não deve ficar tímido diante de nenhuma ameaça, porque o poder do Espírito está presente. Os protagonistas aqui não são os apóstolos, mas o Espírito de Cristo agindo através deles e neles, não é? E às vezes as pessoas não falam de Cristo porque estão confiando nos seus recursos próprios e não nos recursos do Espírito. Ah, pastor, eu não tenho condição de falar. Ah, pastor, eu não sei falar, eu não tenho conhecimento para falar. Quem tem é fulano, quem tem é Beltrano. Não, você pode não ter um conhecimento teológico grande, profundo das Escrituras, mas aquilo que você tem, Deus pode usar para abençoar a vida de uma outra pessoa. Então não seja tímido. Fale de Jesus para as pessoas. Depois, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha só que coisa. Depois disso, eles reconheceram os discípulos como seguidores de Jesus. Viram a coragem deles, viram que eles não tinham autoridade nem formação para falar daquele jeito, e agora reconheceram. Eles estavam com Jesus. E dessa vez Pedro não se esconde, ele quer ser reconhecido. E é maravilhoso quando as pessoas nos reconhecem como alguém que esteve com Jesus Cristo. Eu me lembro de uma fala, eu acho que foi uma brincadeira que a Marina fez aqui, eu acho que eu já fiz também, né? Não sei se foi uma lição de escola bíblica. Vamos pensar que você sai daqui hoje, você está aí para a rua, a polícia chegou, te enquadrou e falou assim, você está preso. Aí você pergunta, qual a acusação? Seguir a Jesus. E aí você pergunta, quais provas você tem contra mim? E a pergunta é, quais provas seriam apresentadas que você é um seguidor de Jesus? A sua Bíblia? É isso? E se ela estiver só no celular e ele não abrir naquela hora, hein, tu está lascado, viu? Mas só a Bíblia também não resolve? É porque você veio da igreja? É isso? Você vai falar que conhece o pastor Paulo? Aí o Satanás vai falar para você, se eu conheço Paulo e conheço o Jesus que Paulo serve, mas você eu não conheço não, mas não sou eu não, tá gente? É o Paulo da Bíblia. Ok? Quais são as provas que vão ser apresentadas contra você que você realmente é um seguidor do Senhor Jesus? Algumas coisas em nós podem nos denunciar. Nossa cosmovisão, nossa fala, nosso comportamento, nossas atitudes, nosso acolhimento, nossa veracidade, nossa autenticidade, nossa confiança em Cristo Jesus, todas essas coisas podem apontar nossa fidelidade ao Senhor, nossa disposição de, mesmo coagido por autoridades, abrirmos a nossa boca e falarmos, nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, nós não negamos a nossa fé. Todas essas coisas podem apontar para isso. Então, não importa onde você está, seria bom que nós fôssemos reconhecidos como alguém que esteve, ou melhor, que está
com Jesus Cristo, né? Depois no verso 14, e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, eles não podiam dizer nada contra, né? Os resultados eram visíveis, eles não tinham o que falar. O homem estava de fato curado, e uma cura comprovada de um homem comprovadamente lesionado. Por isso que Lucas, que é um médico, ele faz questão de colocar lá, esse homem era assim, ele tinha 40 anos quando ele foi curado. Todo mundo conhecia aquilo. Foi fato comprovado, não é? Então, na medida em que nós nos entregamos para sermos usados por Cristo, os frutos do nosso discipulado, da nossa evangelização, da nossa oração, do nosso aconselhamento, eles vão ficando cada vez mais visíveis e inquestionáveis. É aquela pessoa que você levou à cruz realmente está dando fruto para Jesus. Depois, no verso 17, você tem a sentença final, né? Todavia, para impedir que se espalhasse ainda mais entre o povo, nós precisamos advertir essas pessoas de que não falem mais a ninguém sobre esse nome, né? E a gente viu aqui numa dessas mensagens o que significa o nome. O nome é tudo que representa a pessoa e a obra de Jesus, né? Então, chamando-os novamente, ordenaram a eles que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Esse é o comportamento que devemos esperar do mundo à nossa volta, né? Nosso ensino vai contra a natureza humana. Enquanto menos a igreja ensinar, é melhor para a sociedade. Não é melhor para o reino, mas para a sociedade, sim. No sentido da dinâmica da vida, não no sentido espiritual. No sentido espiritual, obviamente, que enquanto mais a sociedade aprende sobre Jesus, mais a coisa pode melhorar, não é? Então, as pessoas gostam de algumas coisas que nós ensinamos, elas gostam, mas elas não gostam da essência do Evangelho. Às vezes você vai falar com uma pessoa sobre o Evangelho, ela gosta daquilo. Principalmente se você entrar com aquela palavra assim, Jesus te ama, tem um plano para você. Quem é que não gosta de ouvir isso, gente? Mas não é necessariamente aquilo que deve ser dito, né? O Evangelho exige renúncia, exige rendição, arrependimento, e isso são elementos confrontadores com a natureza do pecado. Então vai ter problema, né? A mensagem da cruz sempre exige uma resposta. Aliás, o cristianismo, eu vou dizer que é a religião que nós mais conhecemos, né? Ela é praticamente a única religião que exige resposta. Resposta imediata, renúncia. Você precisa renunciar a quem você é para ser outra coisa, né? Ela não é uma mensagem passiva. A mensagem do Evangelho é uma mensagem ativa. Então, de uma forma ou de outra, nós seremos confrontados entre ensinar em nome de Cristo ou não. E isso é mais claro ainda em países fechados para o Evangelho. Orienta você, como já falei aqui, entra no site Portas Abertas. E você vai ver como que é isso, essa dinâmica de ensinar ou não, de parar de falar ou não de Jesus em países em que o Evangelho não é tão aberto quanto o nosso. Depois dos versos 19 a 20, você tem a resposta de Pedro e João, não é? Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que ouvimos e do que vimos. Olha que palavra, né? Como não passar adiante o que nós vivemos com Cristo na nossa conversão? Como não dizer isso para as pessoas? Como não falar da revelação de Deus para a humanidade? Como não falar do plano da redenção? Nós não podemos nos calar. Nós fomos salvos, dentre outras coisas, para falar. Ok? Hoje nós aprendemos isso na minha sala. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Paulo escrevendo 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5, olha o que Paulo diz para Timóteo. Tudo bem, você pode pensar assim, mas Timóteo era a aspira de Paulo, ele vai ser pastor. Não, isso aqui é uma palavra para nós, todos os crentes, né? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, disse Paulo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorta em toda paciência e com toda doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, eles vão juntar mestres para si mesmo, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Olha só que palavra, essa palavra é para todos nós, gente. Para todos nós. Paulo está dizendo, haverá tempo
em que as pessoas elas vão ficar meia fechada para a verdade. E elas vão sentir desejo no coração de ouvir o que elas querem. E nesse processo, você sabe o que elas vão fazer? Elas vão buscar, vamos contextualizar, pastores e igrejas que falam o que elas querem ouvir. E não necessariamente a palavra pura e simples. Elas vão buscar aqueles conteúdos que não as confronte com... Não é necessariamente com o pecado. Presta atenção nisso, gente. O confronto nem sempre em relação ao pecado. Às vezes não é isso, não é sobre isso. Você não é um pecador, vamos dizer assim. Você é pecador, mas não é o pecador. Deu para entender? Não sei se deu para entender. Né? Não é sobre isso. Mas é o confronto em relação a quem você é. A como você se apresenta até na fé cristã. São coisas, às vezes, dentro de você que não foram resolvidas, que não são tratadas, que não foram abandonadas, que não foram mudadas. Entende isso? É a sua vontade que ainda está sujeita a você mesmo. E a palavra do Evangelho confronta essas coisas. E quando isso é muito confrontativo, a despeito de você ser um santo, vamos botar santo entre aspas também, tá, gente? Você ser um santo, um salvo em Cristo Jesus, você pode começar a ter comichão na orelha, porque as palavras da Bíblia são muito confrontadoras para você. Então você prefere um coach. Você prefere palavras positivistas, você prefere palavras que animam o seu coração e não palavras que confrontam você, que te levam à mudança e que vão te trazer resultados reais para a sua vida e para a sua casa, e família, e igreja e tudo mais. E Paulo então vai dizer a Timóteo, você não pode ficar calado, cara, você tem que pregar a palavra, suporte o sofrimento, aguenta a barra, a gente tem que fazer o serviço, tem que cumprir a missão, não tem essa, tem que falar do Evangelho. E assim são todos nós, crentes, leigos, pastores, missionários, professores de escola bíblica, todos nós somos desafiados pela palavra de Deus a falar do Evangelho para as pessoas. O que a gente aprende desse texto para concluir? Não é? Aí semana que vem a gente vai falar da resposta da igreja, que é o último ato, ok? Dessa sessão que começa no capítulo 3 e termina no verso de número 31 do capítulo 4. Como é que a gente vai fechar essa sessão? O último ato é a resposta da igreja agora a todo esse movimento que aconteceu aí. Né? Então, o que a gente aprende aqui nesse extrato da sessão? Primeiro, não encare os desafios do reino através do seu potencial. Os desafios são maiores do que nós podemos realizar. Então, se você olhar a perspectiva espiritual à luz do que você pode ou não fazer, à luz do que você tem capacidade ou não para fazer, você vai desanimar. Tá? Olhe com a ótica de Cristo, porque em Cristo nós podemos realizar a obra que é dele. Ok? Nós podemos... Eu ia falar um troço aqui, mas pode dar uma má interpretação. A gente pode... Oi? Aí aqui me instigando, gente. Fala, pastor, fala, pastor. Fala, aí minha esposa, não fala não, filhão, não fala não que você vai se enroscar. E eles aqui, fala pastor, fala pastor. Não vou falar não, vou seguir o conselho da minha esposa. Né? Mas olha a vida e principalmente os desafios espirituais do reino, da igreja, com a ótica de Cristo, porque em Cristo nós podemos vencer isso. Tá? Segundo, examine a sua vida e veja se há provas de que você de fato é um convertido a Jesus Cristo. Isso é uma autoanálise. Você precisa olhar para você, perceber as respostas que você dá à vida e ver se há confiança realmente em Cristo, ver se você depositou sua vida aos pés da cruz, ver se a sua vontade está submissa à vontade do seu Senhor Jesus Cristo. Né? Terceiro, se você é um salvo, seja corajoso, confie em Cristo e cumpra o seu ministério. Isso é um ato de coragem, gente. Ninguém foi chamado, a gente falou aqui na quinta-feira, né? Do primeiro chamado dos primeiros discípulos, estava todo mundo trabalhando no auge da vida, no momento mais produtivo da vida. Eu, quando fui chamado para o ministério, eu devia ter 28, 29 anos. O momento mais produtivo da vida, cheio de sonho na cabeça, potencial, querendo, sei lá, caminhar para algum lugar, né? Ter uma vida como muitos aqui têm. E Deus chama a gente nesse potencial da vida, nesse momento mais produtivo da nossa vida. E que muitas vezes nós estamos embranhados com a vida. E a gente precisa ter coragem. Não é? Para alguns o chamado é mais radical, para outros talvez o chamado não é para você largar seu emprego, não é para nada disso, mas é para você sair da sua zona de conforto, para você se expor um pouco mais pelo Evangelho, convidar pessoas, enfim.
né? E, em último lugar, o mundo vai tentar calar a igreja, mas nós nunca deixaremos de falar de Jesus. Cantamos isso aqui uns 3 domingos, eu acho, não foi? O mundo quer calar a igreja, não foi? Não cantamos, Lucas? Umas 2, 3 vezes que a gente cantou isso aí, não foi? Calar a igreja, os leões também querem devorar a igreja inteira, e por aí vai, mas não vai, não vai. Pode devorar eu e você, mas a igreja não. Pode cair uma bomba aqui dentro e aqui não tem mais igreja de Pouso Alegre, não tem mais nada, mas a igreja de Cristo não. Ela não se reduz. Isso aqui é um extrato da igreja. Os salvos que estão aqui dentro é um extrato da igreja de Cristo, mas aqui não é. A igreja de Cristo não está reduzida a esse endereço, nem a nós. Então a igreja de Cristo nunca será calada. Nós podemos ter toda a ousadia de falar de Jesus. Amém? Bom, então, diante disso, vamos participar desse momento maravilhoso que é a gente poder relembrar o que Jesus fez por nós. Vou chamar aqui aqueles que vão nos ajudar, ok? Olha, enquanto o pessoal está vindo, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Essa parte não grava não, tá, Davi? Pode encerrar a gravação já.